Aleluia, grandioso Deus eterno Pai. Aleluia, soberano Deus eterno. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 eternamente, infinitamente, santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, grandioso Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua soberania. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo teu infinito poder, glória, graça e luz. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus é maravilhoso. O Senhor Jesus é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. E a Ele eu dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o meu ser em adoração a este ser maravilhoso e infinito. E eu tenho certeza que me ama e ama a você também. Aleluia. Vamos pegar as nossas Bíblias neste momento e eu vou estar passando algumas palavras aqui neste momento. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos pegar as nossas Bíblias. Vamos pegar as nossas Bíblias neste momento. É o livro de... Eu anotei aqui. É a palavra... Acho que tirou... Acho que eu mexi nas folhas, tirou a marcação. Aqui, encontrei. Vamos pegar as nossas Bíblias no livro de... É no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Ezequiel 34, 11. Assim nos diz a palavra. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, isso significa que assim, as minhas que tá aqui na palavra, esse dizer, essa escrita aqui, as minhas, é porque ele separa mesmo. E quando é assim, não tem jeito não. Não tem jeito não. Não tem outro jeito, né? De reverter. Não tem outro jeito de reverter, porque a separação de Deus não pode ser desfeita. A separação de Deus não pode ser desfeita. Tanto é que tudo que ele faz não tem como ser desfeito. Não tem como ser revogado. As decisões de Deus, o agir de Deus, os feitos de Deus, a ação de Deus, não tem como revogar, não tem como reverter. A não ser que seja algo assim... É muito raro. É raro, tipo, Deus ele mudar um decreto dele, ele mudar a própria palavra dele, que só ele mesmo também pode fazer isso.
entende? É muito raro ele mudar uma decisão sobre alguém, sobre a vida de alguém. É raro. Ele é difícil, é muito difícil. Então, assim, é algo, porque, tipo assim, se trata de algo formado, é permanente, como precisamente é esse buscar de Deus. É quando percebemos que praticamente tudo está dando errado, na verdade. Deixa eu repetir aqui. É assim, formado permanentemente. E assim, como é precisamente, e como precisamente é esse buscar Deus, esse buscar de Deus? É quando percebemos, tipo assim, aqui eu me refiro quando Deus, ele está buscando as ovelhas dele. Quando Deus, o Espírito Santo, está buscando as ovelhas dele. É quando percebemos que praticamente tudo está dando errado, isso é sem a pergunta, sem saber em Deus qual é a vontade dele. Porque assim, quando nós agimos, quando Deus está separando alguém, quando Deus ele já tem uma intenção sobre uma vida, e a pessoa não busca nele, não procura saber, não busca nele o que fazer, que direção tomar, como agir, para onde ir. Então, tipo assim, quando não busca nada, quando não busca ele, tudo dá errado mesmo. Tudo dá errado. E na verdade, isso daí é um sinal de que a pessoa tem que se atentar no que está acontecendo e tem que procurar saber. Tem que procurar saber o que está acontecendo com a vida. Tem que procurar saber. Tem que procurar saber o que está acontecendo com a vida e como se diz, e como é que se fala? Desenvolver isso, como desenvolver e entender o que está acontecendo. Vamos supor, às vezes alguém pode estar me vendo e me ouvindo aqui neste momento, vamos supor que nada esteja dando certo na sua vida. Então, isso é um sinal de que tem que procurar saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Às vezes é no âmbito espiritual, às vezes é um sinal da espiritualidade, às vezes é um sinal de Deus, às vezes é um sinal de Deus que é para você, que é para a pessoa, para mim, para você se atentar a ele e entender o que está acontecendo para que isso venha a ser, para que a pessoa tenha uma solução, para que eu e você a gente tenha uma solução do que está acontecendo, né? Aqui. Porque, tipo assim, então, nós precisamos, porque quando é assim, porque assim, quando acontecem essas coisas, não é com a maioria das pessoas, não é com a maioria das pessoas, então assim, eu e você, a gente tem que procurar saber o que acontece e qual que é a vontade de Deus, porque assim, qual que é o querer do Senhor Jesus para conosco, né? Ao pedirmos a direção, a orientação de Deus, ou onde ir estando 100% rendido, disponível à vontade de Deus, ao Espírito Santo, disponível, porque, tipo assim, é necessário eu e você, nós precisamos estar rendidos, disponíveis, entregue ao Espírito Santo. Porque daí, no caso, assim, porque, tipo assim, nos encontrarmos, sim, porque, tipo assim, porque a gente estando, porque a gente, quando a gente se coloca à disposição de Deus 100%, entrega, quando a gente se rende à vontade de Deus, em oração, em consagração, a nossa ação, os nossos passos, o nosso agir, Deus ele vai guiar.
Deus ele vai guiar, Deus ele vai levar, Deus ele nos leva, Deus nos leva, ele nos mostra, ele nos leva, nos mostra, entende? Porque o que acontece? Existem detalhes também que assim, existem detalhes que quando é assim, porque a gente não sabe aonde estará. Nós não sabemos aonde estará. Aonde está, aonde estará esse lugar, esse alguém, esta porta. Nós não sabemos. Então, assim, existem detalhes que exatamente tipo assim, não, porque tipo assim, porque assim, Deus, ele sabe o que tem no nosso coração. Ele sabe o nosso desejo. Deus, ele sabe os nossos gostos, o que a gente gosta. Deus, ele sabe Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe o que a gente gosta. Ele sabe dos nossos desejos, ele sabe do que a gente procura, do que a gente quer. Então, mediante o saber, gente, é incrível. É incrível isso. É incrível isso, sabe por quê? Ele sabe. Então, mediante do que ele sabe, ele nos... Gente, é incrível. A gente sai, a gente age, a gente começa a caminhar, a procurar. Tipo assim, eu quero dizer que a gente se depara com um lugar, ou uma porta, eu não sei, ou alguém que é do jeito que a gente gosta. Que é do jeito que a gente gosta. Gente, isso é incrível. Sabe o que é você sem saber de nada, você simplesmente sabe o que tem dentro do seu ser, você sabe o que você gosta, você sabe o que tem dentro do seu coração, você sabe os detalhes do jeito que você quer. E você sair sem saber de nada, tipo às cegas mesmo, sair sem saber o que encontrar, tipo, sem saber aonde está, que eu quero dizer, sem saber aonde está. E, gente, é incrível, mas quando a gente se rende, a gente se coloca à disposição do Espírito Santo, quando a gente se rende, se entrega e a gente abre consagração e a gente começa a procurar, a gente encontra. Encontra porque eu tenho experiência própria. Eu estou testemunhando aqui neste momento agora. Eu tenho experiência própria de que certa vez, já tem algum tempo, já tem tempo atrás, já tem poucos anos atrás. Certa vez eu estava nessa situação, 100%, totalmente 100%, pela fé, foi tudo pela fé. Eu já tomei atitudes, não é de agora. Eu já tomei atitudes e decisões que foi totalmente pela fé, às cegas, literalmente falando, sem saber qual porta iria se abrir, sem saber aonde tá, sem saber onde tá, sem saber qual é, o como, onde é que tá e qual porta. Então, assim, eu já saí, eu já fui, já tomei decisões, atitudes, já tive ações, literalmente às cegas. E saí em oração e consagração, e todos os dias oração e consagração, e caminhava, e ia e procurava, e para procurar. Gente, é incrível, porque Deus, ele leva. Nossa, gente do céu, é incrível. Sabe por que é incrível? Porque assim, a gente vai tendo a minha alegria, porque tipo assim,
se tratando de um ser que a gente não pode ver ele, mas ele existe. Ele é de verdade. Ele é de verdade, ele existe. Eu fico alegre porque, assim, realmente as coisas, ele leva a gente. Ele leva. Ele leva a gente. O Espírito Santo, ele leva. Ele conduz. E ele é soberano mesmo. Ele é soberano. Ele sabe do nosso depois, ele sabe do nosso amanhã, do daqui a um tempo. Ele sabe mais à frente, ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas. E na verdade, ele é soberano. Então, assim, é incrível como ele... Tipo assim, é como se... Literalmente falando, é como se todos nós, a humanidade, como se todas as pessoas estivessem numa peça de um tabuleiro. Todas as pessoas. Tantas as pessoas que as pessoas ruins e as pessoas boas. Tá todo mundo num grande tabuleiro, na verdade. E quem é que mexe as peças é o Espírito Santo de Deus. É a soberania dele. Gente, isso é incrível. Isso é incrível, meu Deus do céu. Se a gente for parar para ter noção do que eu tô falando aqui, se a gente for parar para pensar, é incrível. E a minha grande alegria é porque certa vez eu encontrei uma porta. Há poucos anos atrás, eu encontrei uma porta. E ele leva. E quando a gente está em consagração, mas lembrando, a gente tem que estar em consagração, tem que estar em oração, tem que estar rendido, entregue totalmente e agir. E sair, agir, ele leva. Ele leva. Ele leva e sabe, ele leva e os detalhes, e os detalhes do que tem no nosso coração, a gente encontra. A gente encontra o lugar, a porta, a pessoa, a gente encontra. A gente encontra. Isso que eu quero estar dizendo aqui neste momento, a gente encontra. Então, assim, é incrível. É incrível. É incrível, gente. Olha, nesse momento aqui eu tô com uma alegria tão grande, porque eu lembro disso. Porque eu lembro disso, né? Aí, né, aconteceram, né? Sempre tem, na verdade. Sempre vai ter pessoas que nos apoia, e sempre vai ter pessoas que não gostam da gente. Sempre, na verdade. Na real, isso sempre vai existir. E isso é extremamente normal. Por quê? Porque ninguém é igual do que ninguém. Todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes, ninguém é igual do que ninguém. Isso sempre vai existir. Pessoas que não gostam da gente e pessoas que, né, que vai tratar a gente com respeito, né? Com respeito e vai, né, entender que, né, tem pessoas, sempre vai existir isso. Sempre, sempre, sempre. Pro resto da vida, sempre vai existir pessoas que não gostam e pessoas que, né, que sempre vai existir pessoas contra e a favor. Isso é fato. Isso é fato. Mas assim, eu quero dizer aqui é que a gente estando em consagração, em oração, rendidos ao Senhor, rendidos ao Espírito Santo, gente, ele leva. A minha alegria aqui é tremenda, porque assim, eu lembro disso. Eu lembro disso. Ontem era no início da noite. Eu estava voltando aqui. Eu estava voltando do serviço e eu lembrei deste fato que aconteceu há poucos anos atrás, né? Há alguns poucos anos atrás, o Espírito Santo de Deus, ele leva, ele mostra. E eu, tipo assim, interessante é porque, tipo assim, a minha alegria eu tô contente mesmo, eu tô contente porque eu lembro deste fato, e tipo assim, os detalhes que a gente tem no nosso coração é do mesmo jeito, você entendeu? Tipo assim, então a gente chega não sei, a gente acaba chegando, acaba encontrando, o Espírito Santo ele acaba mostrando, ele acaba levando. A gente acaba encontrando. Então, assim, isso é verdade.
o Senhor Jesus, ele é real. Ele é real. Ele não está em forma física humana, mas ele existe. O Senhor Jesus, ele existe mesmo. E é verdade. E é verdade. E é verdade. E é verdade. Gente, é incrível. É incrível porque, tipo, é incrível. Incrível, incrível, incrível. Então eu lembro deste feito, deste fato que aconteceu. E realmente é verdade, né? Aí, né, entra muitas outras infinitas questões, mas assim, realmente isso Deus ele faz também, tá? Então é isso que eu quero estar deixando aqui. Para mim é motivo de muita alegria essa oportunidade, né? Mas essa oportunidade, né? E eu passei aqui algumas palavras, né? Que está no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Versículo 11. Tá bom? Então eu agradeço ao Espírito Santo, agradeço ao Senhor por mais este dia, por mais esta oportunidade. E a gente vamos entregar tudo nas mãos dele, entregar totalmente. É entregar e deixar, não ficar pensando ou ficar preocupados, né? Que nós, né? Vamos entregar todas as nossas preocupações, entregar literalmente. Até porque a gente tem que parar de querer de pensar ou ficar preocupado com coisas que a gente não domina. A gente tem que parar de ficar pensando ou ficar preocupados com coisas que nós não temos poder para dominar. Nós não temos o poder para dominar. Então a gente entregar tudo nas mãos de Deus. Ele é soberano, ele sabe do que acontece, ele sabe de todas as pessoas, ele sabe do meu e do seu interior. Entregar tudo nas mãos de Deus. E vamos estar aí seguindo, vamos estar seguindo adiante, tá? Querendo Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.